Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vim mostrar para vocês 10 utensílios, coisas bobas de cozinha, eletrodomésticos que a gente pode ter em casa para facilitar a vida da gente, para tornar o nosso dia a dia mais prático e mais saudável. São apenas coisas que eu tenho aqui na minha casa e que eu acho que faz total diferença para agilizar a vida da gente. Muitas pessoas acham difícil cozinhar, muitas pessoas acham que dá trabalho, só que quando a gente faz o próprio alimento, a gente tem certeza daquilo que a gente está comendo. A gente diminui o consumo de industrializados e os utensílios de cozinha, os eletrodomésticos, podem nos ajudar muito nessa missão de ser mais saudável. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aquele like, aquela força nesse vídeo. Seu like é muito importante para mim. E aproveita e me segue lá no Instagram também, @Amélia Drummond Nutricionista. Lá o conteúdo é totalmente diferente, é bem motivacional e eu tenho certeza que você vai gostar de me seguir lá também. Então, o primeiro utensílio de cozinha que eu considero assim essencial, muito baratinho, que a gente tem que ter em casa, é um descascador manual de legumes. Gente, com um minutinho, eu conversando com vocês, eu vou descascar essa cenoura. Olha que praticidade. Eu simplesmente amo esse aparelhinho, porque se a gente vai descascar na faca, fica muito mais complicado. A gente tem preguiça. Então, primeiro utensílio de cozinha barato que você tem que investir, tem que ter aí na sua casa para você comer mais salada, para você ter ânimo de ir para a cozinha, facilitar sua vida. Esse descascador aqui, ó, tanto de legumes quanto frutas, é um ótimo utensílio aí para ser ágil na cozinha. E aí vem o segundo utensílio que eu amo, também é super baratinho. Gente, eu amo esse utensílio, que ele tem o fatiador, tá? E ele tem o ralador. O ralador eu acho meio chatinho. Quando é uma cenoura para ralar, fica fácil. Agora, quando a gente tem que ralar maior quantidade, fica comigo até o final do vídeo que eu vou apresentar uma opção que eu simplesmente amo. Quando eu tenho que ralar uma maior quantidade e aqui dá um trabalhinho a mais, eu vou mostrar uma segunda opção para vocês, bem prática. Agora, esse fatiador, gente, vocês não podem ficar sem. Ele é muito prático, eu gosto muito. Olha só. É na hora que ele rala, olha. Eu vou ralar aqui uma cenoura com vocês. Então, isso daqui para fazer vegetais chips na airfry ou no forno é uma maravilha. Quando eu estou com pressa, eu tenho legumes salteados ali no azeite, fica maravilhoso. Aqui no canal eu tenho algumas receitas deliciosas, super saudáveis, que eu utilizo esse fatiador. Uma é o carpaccio de beterraba, delicioso. Outra é uma carne moída que eu faço ela sequinha, pra gente utilizar como recheios. E a cenoura dessa carne moída, eu utilizei esse fatiador. E por último, a minha preferida é uma salada de abobrinha crua. Gente, façam. Eu vou deixar aqui para vocês essa receita em que eu utilizo esse fatiador para fazer essa salada de abobrinha crua. Simplesmente incrível essa salada. O terceiro utensílio de cozinha que eu não abro mão na minha cozinha são essas colheres medidoras. Gente, isso aqui faz toda a diferença na hora da gente fazer uma receita. Na hora da gente pegar uma receita na internet, é bem interessante que tenha tanto em medidas caseiras, copo, colheres, xícaras. Então aqui, ó, a colher de sopa, eu sei que a colher medidora, ela é padrão. Então aqui eu sei que tem 15 ml, porque vem escrito. Quando lá na receita está falando 15 ml, uma colher de sopa, a colher de sopa tradicional, ela pode variar. Às vezes uma colher de sopa de um jogo é maior, é mais profunda, então a gente acaba errando a receita. Então eu gosto muito disso daqui, é muito baratinho, a gente acha para comprar na internet, a gente acha para comprar até nos supermercados tradicionais. Vale a pena a gente ter em casa, principalmente quando a gente investe em receitas mais saudáveis, até porque esses ingredientes são mais caros e aí não corre o risco da gente errar a receita e gastar os ingredientes à toa. E o quarto utensílio de cozinha que eu também não abro mão, como as colheres medidoras, são as xícaras medidoras. Então aqui, ó, eu tenho a xícara de 240 ml, meia xícara de 120 ml, um terço da xícara 80 ml e um quarto da xícara 60 ml. Então essa é a quarta dica que eu dou pra vocês. Tenham em casa colheres e xícaras medidoras, porque vai ficar muito mais fácil na hora de vocês fazerem as receitas. E o quinto utensílio que eu não abro mão de ter aqui na minha cozinha
é a balança digital. Por que que eu não abro mão dessa balancinha? Porque aqui eu consigo ter uma maior noção de porção. Então, quando a gente está fazendo uma dieta, muitas vezes o nosso olhar, ele ainda é muito grande. Então a balança, ela nos dá aquela noção de porção inicial. Quanto que tem 100 gramas de pasta de amendoim? Quanto que tem o peso de uma goiaba? Tem até um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui para você que é diabético, as melhores frutas para o diabético, né? Quais são essas frutas que vão impactar menos na sua glicemia? E nesse vídeo eu mostro muito, através da balança, essa noção de porção. Fora que quando a gente vai preparar as receitas, só a medida caseira, quando tá lá na receita um copo, uma xícara, às vezes a gente erra. Então, as receitas que falam uma xícara, que é a medida caseira, ou 200 gramas, você vai lá, pega a balancinha e confirma. Porque se toda vez que a gente for testar uma receita der errado, a gente acaba desanimando de ir pra cozinha. Então, balancinha digital vale a pena, tanto pra gente ter uma maior noção de porção quando a gente está fazendo uma dieta, pelo menos a princípio, pra gente educar o olhar, tanto pra gente não errar as receitas e não desanimar com a cozinha saudável. E o sexto utensílio que eu utilizo muito aqui na minha cozinha para deixar ela prática e a minha vida muito mais saudável é esse secador manual de folhas. Isso é muito bom a gente ter na cozinha. Pra quê? Eu já até fiz um vídeo aqui mostrando como que eu conservo por mais tempo as folhas na minha geladeira. Porque quando a gente compra lá no supermercado ou no hortifrutas, os vegetais, principalmente os folhosos, e guarda direto na geladeira, a tendência deles é estragar mais rápido quando eles estão sujos e úmidos. Então o que que eu faço? Aqui em casa eu ganho muito vegetal, muita folha lá da roça do meu pai. Então quando eu recebo esses vegetais, eu já higienizo, eu já lavo e já vou secando. E aí eu guardo na geladeira, numa sacolinha plástica, dura mais de uma semana. Então eu tenho vídeo aqui no canal ensinando também. A única questão dessa secadora aqui, que a minha, eu acho ela pequena. Eu gostaria de ter uma maior para eu poder secar em maior quantidade de uma vez só. Ter vegetais tanto congelados quanto higienizados, já limpos, pré-preparados na geladeira, facilita muito a dieta, faz você comer mais alimentos saudáveis no seu dia a dia. Então, essa é uma dica de ouro, secadora de folhas. Quanto maior, melhor. E a sétima dica que eu dou para vocês de utensílios de cozinha que eu não abro mão são forminhas de silicone em formatos variados. Eu vou mostrar os meus formatos aqui para vocês terem uma ideia. Essa daqui, ó, eu fiz um manjar delicioso, low carb, de coco aqui no canal. Ficam lindos, bolinhos individuais também, porque isso aqui cabe uma quantidade boa de massa. Eu gosto muito dessas forminhas de gelo, tanto para fazer bebidas saudáveis, tanto pra gente também fazer bombonzinhos sem leite, sem açúcar. Eu tenho aqui no canal também um bombom delicioso para você que é diabético. A vantagem dessas forminhas é que elas não grudam, então a receita sai perfeita. E mesmo assim eu gosto de untar com um pincelzinho de silicone, é outra dica que eu dou para vocês. Rapidinho a gente unta pouquinho e a receita sai perfeita. Tenho também esse formato tradicional de cupcake e mini cupcakes, que também para docinhos fica perfeito. Tenho essa também que fica perfeita para bolos e para mousses. E a oitava dica de utensílio de cozinha que eu vou mostrar para vocês aqui é o tapetinho de silicone que eu adquiri recentemente, que eu estou simplesmente apaixonada. Principalmente, sabe pra quê, gente? Pra fazer os crackers aqui do canal, apenas com semente, sem leite, sem gordura, não vai grudar. Então eu tenho várias receitas aqui de crackers low carb pra você que é diabético. Simplesmente você mistura ali os ingredientes saudáveis, as sementes, coloca por cima do tapetinho e assa. Na hora de desenformar, você vai ter o seu biscoito perfeito. Com isso, você diminui o consumo de biscoitos de produtos industrializados. Então, ajuda muito na hora de fazer crackers e biscoitos crocantes, delicados, que na hora de desenformar dão um trabalhinho maior. E a nona dica de eletrodoméstico que eu também não abro mão na minha casa é o processador de alimentos. Esse daqui, ele vem junto com o liquidificador. Então, eu tenho tudo em um só. Por que que eu amo processador, gente? Porque aqui dá para fazer
pastinhas caseiras, maioneses, porque aqui dá pra gente processar frango, pra gente fazer recheios, aqui dá pra gente fazer farinhas, então pra gente fazer uma pasta de amendoim caseira. Além disso, sabe o que eu gosto muito no processador? Vocês lembram que eu falei que ralar grande quantidade de vegetal, a gente acaba cansando, ralar muita cenoura, ralar muita batata, pra gente fazer uma receita? O processador, ele tem várias peças. Essa daqui é o fatiador, tá vendo? Mas ele também tem a peça do ralador. Então, por exemplo, eu quero deixar uma salada pronta para a semana, uma maior quantidade de cenoura ralada, eu posso processar aqui e não precisar ficar fazendo um trabalho braçal. Se eu quero montar marmitas, por exemplo, no domingo para a semana, eu já ralo no processador uma quantidade maior da minha salada, dos meus vegetais que eu escolhi. Eu tenho uma receita aqui no canal que ela é deliciosa, que eu faço no processador, que eu também vou deixar aqui para vocês, que é um salgadinho de abóbora moranga com frango e também um patê de frango com cenoura que eu fiz no processador, que fica simplesmente delicioso. Então essa é a dica, tenha um processador aí na sua casa, que é só colocar aqui dentro que ele faz todo o processo. E a 10ª dica de eletrodoméstico que eu não abro mão aqui na minha casa é um mixer. É como se fosse um liquidificador de mão. Gente, isso é muito bom na cozinha. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer uma receita pequena. Por exemplo, aqui no canal eu tenho bolinhos individuais, aqui no canal eu tenho maioneses caseiras, pastinhas caseiras, que a quantidade não é muito grande. E aí você vai fazer uma pastinha no liquidificador, a gente acaba perdendo um pouco da receita entre aquela hélice ali do liquidificador. E o mixer não, ele tem um copo que ele é liso para fazer vitaminas, bater um suplemento. Por exemplo, aqui no canal eu tenho leite de linhaça, que você pode fazer ele ali na hora para um shake, um leite vegetal. E também eu amo esse aparelho para quando a gente faz caldos e sopas batidas. Na verdade, quando a gente vai lá, cozinha os legumes, tem que esperar esfriar um pouco para passar para o liquidificador, porque senão corre o risco do liquidificador quebrar. Já aconteceu comigo. Aí você tem que devolver aquele conteúdo que foi batido no liquidificador para panela. Então o que eu já faço? Eu já cozinho ali os legumes, os meus vegetais, e depois na própria panela eu venho com o mixer. Então não dá aquele trabalho de transferir para o liquidificador, correr o risco de se queimar, trincar o copo do liquidificador. Então é muita praticidade. Eu simplesmente amo esse mixer. Eu bato meu whey, meus suplementos todos com ele. Dica de ouro. O meu já tá até velhinho, mas eles duram muito. E eu vou deixar aqui, ó, no descritivo para vocês todos esses produtos, as marcas que eu tenho, que eu recomendo. Caso vocês queiram comprar pela internet, caso vocês queiram pelo menos olhar aí as marcas que eu uso e que eu aprovo. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, dessas dicas. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, se tem algum eletrodoméstico, algum utensílio que eu não falei. Claro que tem muitos outros, mas qual que você utiliza, que você não abre mão? Deixa o seu comentário aqui pra mim. Fui!